Boa noite, meus caros amigos. É muito bom estarmos juntos, conversando sobre o Evangelho de Jesus. Senhor, te agradecemos, doce e meigo pastor, pela oportunidade que nos dás. Senhor, agradecemos por estarmos nesse planeta tão belo, tão cheio de flores, tão cheio de pequenos companheiros, de pequenos animais. Te agradecemos, Senhor, pelo nosso céu infinito, que nos convida à melhoria de nós mesmos. Amado Jesus, rogamos-te o vosso amparo, suplicamos-te, meigo Jesus, que nos auxilie a ter a ternura no olhar de um pequeno cão a nos lamber as mãos. Te suplicamos, Senhor, que nos auxilie a ter a doçura e a paciência do animal que nos fornece o leite e que nos olha com tanta compaixão. Senhor, que saibamos estarmos atentos para vermos o beija-flor que toca com delicadeza a flor que lhe fornece o mel. Te agradecemos e te rogamos que sejamos pacientes, sábios, como os nossos pequenos irmãos, que nos mostram que a jornada se faz lenta, mas que com sabedoria conseguiremos caminhar. Que sejamos como o doce lobo do Pai Francisco, que olhava a todos com amor depois que conheceu o sublime amor que o envolvia em tanta doçura. Que tenhamos, ó Jesus, a vontade, a esperança para caminharmos pelo Teu Evangelho, vencendo o nosso ontem infeliz. Sê conosco, amado amigo, auxilia-nos a caminhar, que assim seja. Nós estamos trabalhando o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, o último tópico do capítulo 14, que é o item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Esta é uma mensagem do ano de 1862, foi ditada pelo espírito de Santo Agostinho, na cidade de Paris. É uma mensagem bastante significativa e fica aqui o convite para todos lerem essa mensagem por inteiro, porque ela tem diretrizes, ela tem consolo, ela nos dá um norte para que tenhamos forças para lidar com essa situação da ingratidão, que é uma situação tão difícil. Um dos trechos que nós separamos, Santo Agostinho coloca o seguinte: de todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Alguém suporta com coragem a miséria e as privações materiais, mas sucumbe ao peso dos desgostos domésticos, esmagados pela ingratidão dos seus. É uma pungente angústia essa, mas que pode melhor nessas circunstâncias revelar a coragem moral
que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se há extrema aflição, não há desesperos eternos. Que é mais consolador, mais encorajador que esse pensamento de que depende só de si, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Mas, para isso é preciso não deter o olhar sobre a terra e não ver senão uma única existência. É preciso se elevar, planar no infinito do passado e do futuro. Então, a grande justiça de Deus se revela ao vosso olhar e esperais com paciência, porque entendeis o que vos parecia monstruosidade sobre a terra. As feridas que nela recebeis não vos parecem mais do que arranhões. Neste golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de família aparecem sob sua verdadeira luz. Não são mais laços frágeis da matéria reunindo os membros, mas os laços duráveis do espírito que se perpetuam e se consolidam em se depurando, em lugar de se romperem pela reencarnação. Existem verdadeiros diamantes que já prontos, que não precisamos lapidar. Assim são as páginas que Joana de Ângeles nos traz através da psicografia de Divaldo Franco. É tão bela, é tão importante, é tão necessária que não ousei usar apenas como um instrumento para preparar o que falaria, mas peço licença para lê-la, para que possamos refletir sobre o que a nossa irmã maior nos traz com tanto amor. O processo antropológico da evolução é muito lento, e as modificações, adaptações e conquistas psicossociológicas ocorrem ao longo do tempo. Ao ser atingido o estágio elevado da inteligência, do discernimento, da compreensão, da ética e do sentido moral da existência, ocorrem conquistas em saltos quânticos que facultam atingir a plenitude. Nada obstante, o desempenho do ego no processo de libertação das paixões exige cuidados e perseveranças constantes, de modo a não permitir que as más inclinações que procedem das etapas anteriores sobreponham-se às experiências iluminativas. Equivale a dizer que em cada reencarnação torna-se necessário libertar-se dos atavismos infelizes e dos comportamentos doentios que se impõem como forma de prazer. Não são poucos os impositivos do passado que remanescem como formas de conduta dominadora. Entre os mais danosos que insistem em permanecer, o egoísmo torna-se o comandante em chefe das imperfeições morais pelo tormento de acreditar-se merecedor de todas as deferências e considerações. Herança perversa do período egocêntrico, quando se acreditava ser a razão pela qual o sol brilhava, ele está presente na maioria das decisões e das tentativas de crescimento intelecto-moral. Indispensável, portanto, que haja uma conscientização lúcida e firme de trabalhar-se mental e emocionalmente para derrocá-lo, ampliando os horizontes felizes da fraternidade, mediante o reconhecimento de quanto é necessária a convivência em grupo e quão feliz
é todo aquele que sabe conviver e repartir alegria com seu próximo. Muitas vezes, o egoísmo é resultado de transtornos mentais ou emocionais, isolando o indivíduo que, dessa forma, sente-se superior aos demais, evitando misturar-se com a massa, assim se destacando do grupo social pelo temperamento enfermiço. Nesse estágio, é comum a pessoa supor-se credora do esforço dos outros, do seu trabalho, das suas gentilezas e dependência, girando à sua volta, porém, distante fisicamente, para não gerar incômodos ou aborrecimentos no sempre insatisfeito egotista. Conhecendo-se e não tendo interesse em modificar-se, por sentir-se bem na situação inusitada, faz-se simpático para conquistar os demais. Sabe atingir os pontos vulneráveis das pessoas generosas e torna-se parasita a roubar-lhes a confiança, a afeição, que jamais correspondem ou sequer consideram como valiosas. Sempre se acreditam mais merecedores e soberbos. Com facilidade, desprezam quem os ajuda e os estima, permanecendo vazios de valores emocionais, para entender quanto prejudicam os demais com a sua maneira atrevida de conviver. Igualmente, quando percebem que já não impressionam com seus arroubos e gentilezas forçados, disfarçam e tentam reconquistar quem se afasta para continuar no seu desar habitual. A ingratidão é doença do espírito que deve ser combatida por todos quanto lhe são vítimas. Pedro, que conviveu com o Mestre em intimidade, que recebeu indiscutíveis tesouros de amor e de socorro, negou-o 3 vezes, apesar de advertido sobre o egoísmo que ainda permanecia no seu caráter. Caindo em si, soube conquistar a humildade e ofereceu-se com entranhada dedicação à pregação e à vivência dos formosos ensinamentos do Senhor, doando a existência em um sublime holocausto de amor. Judas, que igualmente lhe recebeu as mais variadas demonstrações de ternura e de afetividade, não resistiu à tentação de vendê-lo, a fim de lucrar as moedas da traição, caindo logo mais em si e optando pelo suicídio infame. Esses exemplos altamente significativos de ingratidão podem ser catalogados como de traição ao amor, ao devotamento e à confiança que o Rabi lhes ofereceu, aos sentimentos, e eles não souberam ou não conseguiram compreender. O ingrato é também, em consequência, um traidor da confiança e do respeito que lhe tem sido oferecido. No momento áspero, ante dificuldades, foi beneficiado pela bondade do amigo e, a partir daí, todas as bênçãos que lhe advieram tornaram-se consequência feliz do ato inicial que os libertou do problema da aflição. Nunca se pode retribuir devidamente um ato de bondade salvador, uma entrega de ternura, um gesto de compreensão. Todavia, adquire-se uma dívida perante a consciência cósmica, que aguardará momento para que o gesto seja levado adiante em benefício de outrem que se encontra em situação equivalente. Um grande mal que o ingrato produz naquele que lhe é benfeitor
consiste no efeito emocional que o seu comportamento produz, diminuindo a intensidade do espírito fraternal, ou tornando indiferente aquele que acreditava na generosidade, no socorro imediato. Por fim, o ingrato é pessoa realmente infeliz, porque nem sequer possui sensibilidade para amar realmente alguém. Toda e qualquer expressão de afetividade está sob o impositivo da retribuição de algo. Felizes são aqueles que não desanimam, mesmo quando traídos, enganados e esquecidos, após o bem que fazem. A semente abandonada no subsolo um dia germina, quando as condições lhe forem favoráveis. Assim é a bondade que se oferece ao próximo. Não te deixes afetar pela crueldade dos ingratos e prossegue gentil, porque é sempre melhor para aquele que oferece e é bondoso. A existência terrena, por mais longa se apresente, é sempre de breve durabilidade. Muitas vezes, quando ocorrem inimizades e alguém deseja vingança, ao consegui-la, experimenta um prazer momentâneo, enquanto perdoando fruirá de alegria para sempre. Não te perturbes com aqueles que te exploraram, que te enganaram, que mentiram para conseguir o que desejavam. Eles aprenderão com as experiências a que serão submetidas, e tu prosseguirás amando, porque o bem que se faz é moeda de amor que se converte em soberana luz de bem-estar. O mundo está cheio de ingratos, mas o amor lentamente vence as resistências do egoísmo, esparce ternura, afeto e gratidão em toda parte. Amados amigos, mediante esse diamante de luz que está no capítulo 13 do livro Vidas Vazias, conseguimos compreender a ingratidão de um filho, porque, na verdade, segundo Gibran Khalil Gibran, seus filhos não são seus filhos, são filhos da vida. São espíritos que retornam para o aprendizado do que seja amar, do que seja caminhar pelos caminhos de Jesus. Não são as conquistas terrenas que vão modificar a caminhada desse espírito, mas simplesmente cabe aos genitores ensinar o caminho do amor contido no Evangelho de Jesus. Afinal, se os filhos não são filhos nossos, mas são filhos da vida, então caberá à vida acabar de burilar o diamante que se fez ingrato por ainda não conseguir amar, por não conseguir compreender a pérola de amor doada pelos genitores. Então, amigos, vejamos em todos os campos da nossa jornada a esses espíritos que ainda permanecem envoltos na ingratidão, permanecem presos a um passado onde se achavam superiores. E agora, voltando à Terra, pedem, suplicam a oportunidade de aprenderem o que seja amar. A ingratidão é seguramente uma das dores mais pungentes do espírito. Ela dilacera as nossas fibras morais. A ingratidão é como uma faca que é
enfiada como um punhal em nossas costas. É muito doloroso quando nós colocamos a ingratidão dos filhos. Esse é o cenário que estamos construindo nessa proposta do Evangelho, principalmente em relação àqueles pais que buscaram dar o melhor de si, que buscaram fazer tudo o que estava ao alcance. Todos nós temos inúmeros defeitos e inúmeras oportunidades de crescimento. E cada um de nós faz o melhor que pode fazer em cada momento da existência. O ingrato, ele acaba por vestir uma toga de juiz e avalia tudo que lhe é feito, pondera e coloca todo aquele sacrifício do outro na sua bandeja de julgamento e define que o máximo do outro não é suficiente para ele. Com esses níveis de exigência tão elevados, tão exagerados, o ingrato vai passo a passo construindo uma vida muito infeliz, porque nada lhe apraz, nada lhe traz paz no coração, e a vida vai se tornando uma manifestação cinzenta, livre dos gozos, dos sorrisos e das alegrias. É uma situação muito difícil. E quanto mais ele descarta aquilo que é feito a ele, mais ele vai se aprofundando nesse buraco lamacento das aflições e dos tormentos. É assim que nós precisamos olhar aquele que trabalha na vibração da ingratidão. Quanto mais se é ingrato, mais sofrimento se planta para si mesmo. Nós precisamos ter este olhar, todos nós, em especial os filhos para com os pais, independente daquilo que o pai tenha feito. Porque só o fato de um pai nos trazer para essa encarnação, nos aceitar dar a vida de carne, o corpo de carne, porque o espírito vem de Deus, isso já é algo que nós precisaríamos agradecer todos os dias, porque reencarnar não é tarefa fácil, mas esse espírito que nós chamamos de pai ou mãe aceitaram nos dar a vida. E pensemos juntos, se por algum motivo nós não nos damos bem, o mérito desses pais e mães são ainda maiores, porque eles aceitaram receber nessa encarnação alguém que promove conflitos de sentimentos e desavenças na relação. Esse olhar, ele é muito importante para que todos nós, enquanto filhos, porque somos todos filhos, não caiamos nesse regime de exigência excessiva que nos leva à ingratidão. Nós precisamos transcender o nosso olhar e buscar enxergar que o tudo que alguém dá já é o máximo que pode ser feito. E quando alguém dá o máximo de si, ele já fez tudo o que poderia ter sido feito. Esta concepção, ela é fundamental para que nós não comecemos a estruturar a ingratidão em nossos corações, porque a ingratidão, ela começa nesses pequenos rompantes de exigência que temos diariamente. Nas pequenas tarefas do dia a dia em casa, quando alguém, muitas vezes com a sua melhor boa vontade, faz o que podia fazer, faz até o nível daquilo que lhe é possível, e nós, com uma ingratidão enorme, descarregamos sobre esses espíritos as nossas exigências tresloucadas. A ingratidão é esse ato de nós não buscarmos
compreender qual o limite do outro. Qual é a capacidade do outro em relação a isso? Todos nós ainda adotamos atitudes desajeitadas, desequilibradas, desajustadas. Todos nós. Nenhum de nós aqui no planeta Terra, encarnados, somos espíritos puros. Ninguém. Então, todos nós ainda nos equivocamos constantemente. Se nós passarmos a adotar como medida essa ação de exigência excessiva e não treinarmos o nosso olhar para reconhecer o melhor de cada um, a vida vai se tornar totalmente insalubre, impossível. Esse tempo de pandemia nos convida para nós revermos este olhar, para nós buscarmos garimpar no outro aquilo de melhor que ele tem. E os filhos em relação aos pais, isso ainda deve ser mais intenso. Nós precisamos sair dessa postura materialista, de ficar com o olhar focado somente na tarefa. Nós precisamos abandonar esse foco da tarefa, da meta, e passarmos a sentir o que vai no coração, a intenção do outro, o que movimenta o outro a fazer o que precisa ser feito. Porque acima daquilo que é feito, há o que se sente quando é feito. O que nós fazemos tem sim o seu grau de importância, mas o que sentimos quando fazemos é ainda muito superior. Quando nós conseguimos dulcificar os nossos corações para sentir aquilo que o outro sente quando faz, nós começamos efetivamente a tatear os páramos da gratidão. Porque eu passo a perceber, a aurir em mim o sentimento que movimenta o outro. E as atitudes desajeitadas, elas ficam em segundo lugar, porque nada é mais nobre do que o amor. O que faço pode não ser a melhor forma de se fazer, mas não há nada mais sagrado e precioso do que o amor. É muito melhor a atitude desajeitada, repleta de boa vontade, da intenção de acertar, revestida nas vibrações do amor, do que a atitude mecânica fria e perfeita. A ingratidão é esse movimento que fecham as portas do coração, porque eu passo a ficar focado só naquilo que é material. E o ter, a materialidade da competitividade, das metas entregues, do perfeccionismo, de todas essas manifestações que nós estamos envoltos o tempo inteiro nesse plano de provas e expiações, isso promove um vazio tão grande, porque a felicidade, ela nasce do coração em paz. A felicidade, ela anda de mãos dadas com o amor. Se eu não sinto, como ser feliz? E nós estamos assim, viciados só naquilo que é palpável da matéria. Fez como eu quis, do jeito que eu quis e na hora que eu quis, ok, isso está adequado. Então, receba a minha gratidão. Olhar limitado. Eu só estou focado na matéria. Não fez como eu quis, do jeito que eu quis e na hora que eu quis, você não vai receber as minhas vibrações de agradecimento. Quando nós, enquanto espíritos, começarmos a abandonar
essa clausura do materialismo e passarmos a sentir o que realmente importa, que são as vibrações daquilo que é feito, toda a nossa existência vai se transformar. Não há nada mais precioso do que a boa vontade, a vontade de acertar, a vontade amorosa de dar o melhor de si. Não há nada mais precioso do que o amor. O ingrato é, antes de tudo, aquele irmão que por uma dor, por um sofrimento, por experiências difíceis dessa encarnação ou da sua anterioridade, por uma defesa, ele decidiu fechar as portas do coração. Porque se eu não sinto, eu não sofro. Mas se eu não sinto, eu também não serei feliz. Esses irmãos ingratos são pessoas que exigem de nós, que gritam a nós o supremo sacrifício para que eles possam de novo ser felizes. Eles estão clamando por ajuda. Eles estão reclamando por um amparo e por um auxílio para que eles possam de novo vir a ser felizes, porque estão todos com medo, estão receosos de novamente abrir o coração e tatear um sofrimento maior. Se cada um de nós tiver essa força, essa renúncia, para no contato com o espírito ingrato, nós perseverarmos para darmos o testemunho do nosso amor, nós vamos edificar um laço pela eternidade. E nós vamos nos iluminar, porque quando nós construímos um laço verdadeiro de afeto, na vibração da renúncia, da resignação e do esforço, nós damos passos largos na construção da paz eterna, que é a destinação de todos nós. Por tudo isso, eu gostaria de encerrar essa nossa reflexão de hoje lendo um poema de Maria Dolores, que está no livro Coração e Vida, psicografado pelo Chico, e que esse poema seja também a nossa oração, para que tenhamos a mesma força que essa mãe desse poema teve, que a despeito da ingratidão suprema, ela transcendeu todas as dores e deu do amor dela para resgatar esse irmão que sofre, porque todos que ferem o fazem porque estão feridos. Logo depois, enquanto a casa dorme, ante a mãe morta, agora enrijecida, ele prepara a cena pela qual ela será interpretada, na condição de pobre dementada e doente suicida. Por detalhe final, coloca junto dela uma taça de estranho corrosivo, um veneno letal. Tisnado o guaraná inofensivo, em seguida abre a porta. Estava tudo planejado. Conclama servidores, grita clamando a dor que o desconforta, diz que a mãe se fizera lamentável suicida, tudo planejado. Por sofrer grande tédio em toda a vida, roga estejam presentes autoridades competentes, e após o barulhento funeral, ei-lo rico, afinal. Na sede de fazer no mundo o que quiser, sem recordar sequer que acima das criaturas e das coisas outra vida palpita além das lousas. Mas, no além, ó segredo soberano, aquela mãe liberta sente falta do filho desumano,
reconhece que o ama e nota que o perdoa, imensamente terna e imensamente boa. Mostrando o coração por brilhante luzeiro, ante as mansões da paz encontra um mensageiro, que lhe oferece os céus por recompensa. Ela pode habitar numa estrela suspensa em sublimes tarefas de eleição, nas quais encontre paz, felicidade, alegria e mais luz ao coração. Ela, porém, humilde, disse não esperar poder subir sozinha aos sóis do eterno lar. E porque o mensageiro lhe indagasse sobre o que mais desejaria, ao explicar-lhe que o mérito alcançado não lhe impunha incerteza ou qualquer empecilho, a pobre replicou timidamente: creio eu que o Senhor coloca o nosso céu onde está o nosso amor. Anjo bom, se Jesus terno e clemente pode ainda me ouvir, por imensa piedade, quero dizer que não desejo outra felicidade, outro céu e outro brilho, nem qualquer redenção, além da permissão de voltar para a terra e proteger o meu filho. Que assim seja. Que assim seja.